Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo que nos mostrou que o livro de Salmos é uma grande oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, porque o livro de Salmos, ele é o mais extenso da Bíblia. Ele tem 150 textos. Se você meditar em um texto por dia, você tem comunhão com Deus por 150 dias. Se você medita 2 vezes nesse livro em um ano, você tem 300 dias de comunhão com Deus. Segundo, porque o livro de Salmos é um livro de louvores. No hebraico, o livro de Salmos é chamado de Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim significa louvores. Terceiro motivo, o livro de Salmos, ele serve como um manual para a nossa vida. Ele abre no Salmo de número 1, falando como ser bem-sucedido. No Salmo de número 1 está escrito que você será bem-aventurado, ou seja, bem-sucedido, se você não andar no caminho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores, mas meditar na lei do Senhor dia e noite para colocá-la em prática, porque fazendo isso você será comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não secam. Isso significa que você será conectado à fonte, que é o próprio Deus. Ele é o ribeiro de águas que limpa todos os seus pecados e que mata a sede espiritual, trazendo vida para todos os que estão ao seu redor. E as folhas que não secam significa que você terá todos os dias a renovação da sua fé, da sua esperança, do seu amor, da sua comunhão com Deus, da sua paciência, e você sempre receberá a misericórdia do Senhor. Significa que Ele sempre estará limpando a sua vida e trazendo você cada vez mais perto dele. Quando fala que dá o seu fruto na estação própria, significa que na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, na velhice e até mesmo na morte, você sempre receberá a proteção e a bênção do Senhor em todas as fases da sua vida. O Salmo de número 1 termina dizendo que os ímpios não são dessa forma, mas eles são comparados à palha que é espalhada pelo vento. Em outras palavras, eles andam nessa vida sem nenhuma direção. Andam nessa vida se perdendo, se batendo, sofrendo, sem saber o sentido dos sofrimentos e angústias que passam nessa vida, muitas vezes buscando solução, respostas, sem sem experimentarem o relacionamento e a comunhão com Deus. Depois do Salmo de número 1 dizer como ser bem-sucedido, você vai lendo salmo por salmo e você vai percebendo que Deus está com você se você estiver sendo perseguido pelos seus inimigos. O Salmo de número 3 fala que o rei Davi estava sendo perseguido pelos seus inimigos, mas ele termina dizendo que eu deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. Depois, no Salmo de número 4, você vê que Deus está com o seu povo no tempo da angústia. O Salmo de número 4 diz: na angústia o Senhor me deu largueza.
Vários salmos falam que Deus está conosco nos tempos de angústia. O Salmo de número 20 fala que no tempo da angústia Deus o conservou, que uns confiam em carros e outros em cavalos, e que uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé e fazemos menção do nome do nosso Deus. O que esse Salmo 20 significa? Que muitas pessoas confiam na sua força, que muitas pessoas confiam nas pessoas que elas conhecem. Elas confiam em carros e confiam nos seus cavalos, mas elas se encurvam e caem, ou seja, mesmo com a sua própria força e com os apoios de pessoas poderosas, mesmo assim eles caem. Mas nós, mesmo quando caímos, o Senhor é quem nos levanta. Depois você tem o Salmo 46, que fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, nós encontramos vários salmos que dizem que Deus está conosco no tempo da angústia. No tempo de sentimento de falta de alguma coisa, o Salmo 23 nos recorda: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então não me faltará paz, não me faltará apoio, não me faltará fundamento, não me faltará provisão, não me faltará paz, não me faltará consolo no meio das situações difíceis, não me faltará provisão, não me faltará o pão nosso de cada dia, não me faltará aquilo de que eu sinto falta, porque o Senhor é o meu pastor. Nos momentos em que você pode cometer algum pecado, o Salmo 51 nos lembra que Davi cometeu um pecado de adultério e depois um homicídio. Ele matou o marido de Batseba, que era a mulher com quem ele adulterou, e depois ele foi confrontado por Deus, que enviou o profeta Natã para dizer a ele a respeito do seu pecado, mostrando que de Deus ninguém se esconde. Então Davi se arrependeu e ele escreveu o Salmo 51, dizendo: livra-me dos crimes de sangue. Em outras palavras, não deixa mais eu cair na bobagem, na tolice, na loucura de cometer novamente esses pecados. Ele escreve no Salmo 51: foi em pecado que a minha mãe me concebeu, reconhecendo o seu estado pecaminoso, e ele conclui o salmo pedindo para Deus: cria em mim um coração puro. Em outras palavras, se você cometer pecados, você pode se arrepender e pedir a Deus para criar em você um coração puro, para que você consiga segui-lo com a força que vem do próprio Deus para você. Se você tropeçar sentindo inveja de alguém, o Salmo 73 mostra que Asaf, que era o líder de louvor no templo na época do rei Davi, em outras palavras, ele liderava o louvor no templo, o louvor a Deus, e ele confessou que olhou para os ímpios e sentiu inveja deles. No Salmo 73 ele confessa o seu pecado, ele diz: eu olhei para os ímpios, para aqueles que não seguem a Deus, e eu fiquei com inveja, e os meus pés por pouco tropeçaram, porque eu olhei para eles e fiquei pensando que eles andam carregados de orgulho, andam com o peito em pé,
como se estivessem vestindo um colar. Parece que nada de mal lhes acontece. Parece que tudo na vida deles vai bem. Parece que seguir aquele caminho é melhor. Mas Asaf termina o Salmo 73, dizendo que quando eu entrei no templo, eu entendi que o ímpio, ele passa, ele é como uma sombra. Quando você olha novamente, ele já não está mais ali. Mas aqueles que seguem a Deus permanecem porque Deus é eterno. Então, o Salmo 51 fala de pecado, arrependimento e pedido para a criação de um coração puro. O Salmo 73 fala do pecado da inveja, fala do entendimento de que só temos vida se estamos com Deus e também revela o arrependimento e o pedido de perdão e o reconhecimento de que só Deus é soberano. Depois você encontra salmos que dizem que se você está enfermo, acamado, Deus está com você. O Salmo 6 fala isso, o Salmo 32 fala isso, o Salmo 38 também fala sobre isso. São salmos que mostram que na doença Deus está junto de você. Você encontra salmos que trazem conforto para a vida após a morte. O Salmo 90 fala: a duração da nossa vida é de 70 a 80 anos, e os últimos anos são de cansaço e enfado. Mas, para Deus, 1000 anos são como a vigília que passou. Em outras palavras, 1000 anos são como se fossem um dia para Deus. E o Salmo 90 fala que a nossa vida é como uma erva que nasce, floresce, seca-se e se lança nos fornos para serem queimadas as ervas. A nossa vida passa, a nossa vida é como um vapor, é como uma sombra que passa nessa vida, mas Deus é eterno. Então, aquele que está com Deus encontra a eternidade em Deus, porque passa a estar com Ele na eternidade. Tanto que o Salmo 116, no verso 15, diz que para Deus a morte dos seus santos é preciosa. Isso quer dizer que sempre que morre um santo, uma pessoa que segue a ele, Deus recebe essa morte como algo valioso, como algo precioso, porque quando morre um santo, Deus o recebe na eternidade e para sempre aquela pessoa estará com ele. E o livro de Salmos, ele também tem alguns grupos de salmos. Você tem o Salmo 93 até o Salmo 99, que são chamados de salmos de realeza. Esse conjunto de salmos, o 93 até o 99, mostram Deus como Rei, Deus com sua majestade, Deus como juiz na terra. Se você ler o 93 até o 99, cada um dos salmos destaca a majestade de Deus, o governo dele, o reinado dele. Depois você tem o conjunto do Salmo 113 até o 118. Esses 6 salmos são salmos que são conhecidos como Salmos de Halel. Halel se escreve Hallel, e são conhecidos como Salmos de Halel porque a palavra Halel é a palavra que significa louvar a Deus. Halel é o que dá origem à palavra Aleluia, que significa louve ao Senhor. E o Salmo 113 até o 118 são
salmos que formam o pequeno Halel. São 6 salmos que o povo de Israel canta quando vão para Jerusalém para comemorar as suas festas, como a Páscoa e a festa dos tabernáculos. Depois você tem outro grupo de salmos, o Salmo 120 até o Salmo 134. Esse conjunto de 15 salmos é conhecido como Cântico dos Degraus. Também são chamados de Cântico das Subidas e também são conhecidos como Cânticos de Romagem, porque são 15 salmos que o povo de Israel canta quando vai para Jerusalém para a comemoração das suas festas. É um conjunto de salmos que vai falando sobre a bondade de Deus, sobre a proteção e o cuidado de Deus sobre o povo de Israel. E esse conjunto de salmos, do 120 ao 134, é cantado para que o povo sempre se recorde de que Deus cuidou deles no passado, de que Deus ama a união do povo, de que Deus deseja que eles confiem nele. O Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Salmo 123 fala também disso, de olhar para o céu e ter a confiança no Senhor. E esses salmos, o 120 até o 134, eles são conhecidos como Cântico dos Degraus ou como Cânticos das Subidas, porque a região de Jerusalém fica numa região montanhosa. Então, quando o povo vai para Jerusalém, eles literalmente vão subindo em direção a Jerusalém. Também são conhecidos como cânticos de romagem, porque eles fazem essas procissões, essa romaria, essa caminhada em conjunto para louvar a Deus. E por último, nós temos esse conjunto de salmos 146, que é o salmo que nós vamos meditar hoje, até o salmo 150, que formam 5 salmos que são chamados de o Grande Halel. Então significa que esses salmos são salmos de aleluia. Eles formam um bloco que encerra o livro dos Salmos, e eles são conhecidos como o Grande Halel porque todos eles são salmos de aleluia. O pequeno Halel é do Salmo 113 até o 118. Só que o Salmo 113 até o 118, se você ler um atrás do outro, eles formam um conjunto de salmos que falam que Deus está com o povo de Israel, que Deus cuida do povo de Israel, que por esse motivo cada pessoa deve louvar a Deus individualmente, que Deus cuida de todo o povo de Israel e por isso todas as nações devem adorá-lo, porque Deus dá a grande vitória para o seu povo. Você vê essa sequência quando você lê o Salmo 113. O Salmo 113 fala que Deus está com o povo de Israel. O 114 lembra que Deus livrou o povo de Israel da escravidão no Egito e cuidou deles. O 115 fala: se Deus cuidou de nós, como diz o 114, então no 115 cada pessoa individualmente deve adorar a Deus. O Salmo 116 fala: não só cada pessoa, mas todo o povo deve adorar a Deus. O 117 traz uma convocação: louvai a Deus todos os povos. E o 118 fala: porque Deus é que nos dá grande vitória. Então você vê que, lendo o Salmo 113 até o 118, existe uma sequência lógica que fala que Deus está com eles, Deus é poderoso para Israel, cada pessoa deve louvá-lo, todo o povo deve adorá-lo, todos os outros povos devem louvá-lo, porque Deus dá vitória. Existe essa lógica
do Salmo 113 até o 118. E aqui, os Salmos 146 até o 150, eles são conhecidos como o Grande Halel, porque todos eles falam que nós devemos louvar a Deus porque Ele é poderoso. Não existe mais um motivo. O motivo para louvarmos a Deus é que Ele é todo-poderoso. Então nós vamos começar hoje, que é o dia 146 desse propósito, lendo o Salmo 146 até o 150. Esses últimos salmos são salmos que mostram a grandeza de Deus e que Ele é digno de ser louvado. Então eles formam o grande Halel. Halel significa louvar a Deus. São salmos conhecidos como salmos de aleluia, porque todos eles começam com uma frase, aleluia, que traduzindo significa louvai a Deus, louvai ao Senhor. Então aqui, o Salmo 146, versículo 1. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Versículo 2: Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Veja que ele fala: a minha alma vai louvar ao Senhor. Eu vou cantar ao Senhor durante a minha vida enquanto eu viver. Agora o versículo 3. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. 4. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Então ele está dizendo, só Deus é digno de ser louvado. Se você busca a sua esperança em príncipes, em pessoas que ocupam cargos importantes, em um dia eles morrem. Sai o espírito deles e eles não podem mais fazer nada. Agora o versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. 6. Ele que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. Então veja que o nosso Deus tem todo o poder sobre tudo que foi criado. Versículo 7. Ele que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. 8. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. 9. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios, ou seja, ele frustra o caminho dos ímpios. 10. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião. Sião é o nome de um monte que fica em Jerusalém e é um lugar em que o povo adora a Deus. Então, quando ele fala Sião, ele está falando de Jerusalém, referindo-se a todo o povo. Então é como se ele dissesse aqui no 10: o Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, ou seja, o nosso Deus, o Deus de Israel, que está conosco, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. O Salmo 146, ele traz um resumo da grandeza de Deus, que ele tem domínio sobre toda a natureza, que ele cuida do órfão e da viúva, que ele traz justiça, versículo 7, que ele opera maravilhas, ele pode curar os cegos, como ele curou o cego Bartimeu
no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 ao 52, a Bíblia conta que Bartimeu era cego, estava na rua pedindo esmolas. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas mandavam que ele calasse a boca, mas ele cada vez erguia mais a voz pedindo: Tem misericórdia de mim. Então Jesus disse: Chama ele. Disseram para ele: O mestre te chama. Então ele foi até Jesus. A Bíblia conta que ele lançou fora a capa. A capa permitia que ele pedisse esmolas, identificava ele como alguém que precisava de esmolas. Quando ele ouviu Jesus chamando ele, ele jogou fora a capa. Ele teve fé em Deus. Ele foi até Jesus e Jesus perguntou: O que você quer que eu te faça? Ele disse: Que eu veja. E a Bíblia conta que ele recebeu o milagre que ele pediu. Então, Jesus, que é o Deus Filho, curou aquele cego. O versículo 8 fala sobre isso. Ele abre os olhos aos cegos. Também a Bíblia conta que o servo do profeta Eliseu estava cercado por um exército dos inimigos, que eram os sírios. Eles chegaram até a casa do profeta Eliseu para prender o profeta. Quando o empregado de Eliseu viu aqueles cavaleiros e aquele exército, a Bíblia conta que ele ficou com medo. Mas Eliseu não estava com medo, porque Eliseu tinha visão e viu que os anjos estavam ali protegendo a eles. Então Deus, usando o profeta Eliseu, disse: Abre os olhos deste servo para que ele veja. A Bíblia conta que os olhos dele foram abertos e ele viu: Meu Senhor, cavaleiros de fogo estão aqui. Então ele deixou de ficar com medo. Esse texto conta que o profeta determinou que aqueles soldados sírios ficassem feridos de cegueira. E então eles levaram aqueles soldados até o rei de Israel. Depois o profeta orou a Deus para que eles voltassem a ter vista, deram alimento para aqueles soldados sírios e depois mandaram que os soldados sírios voltassem para o rei da Síria. Então o rei da Síria, sabendo que Deus fez com que eles ficassem cegos e depois os curou, e que depois eles foram alimentados, parou de fazer guerra contra o povo de Israel. Esse texto, essa história contada na Bíblia, nos mostra que Deus ele pode dar a visão, ele pode cegar alguém e ele pode fazer o bem para aqueles que são seus inimigos. Deus pode fazer todas essas coisas. E aí o versículo 9 fala que ele protege o estrangeiro, o órfão e a viúva, que ele cuida dos vulneráveis e que ele sempre será Deus, ele reinará eternamente. Então, esse Deus é maravilhoso, ele tem todo o poder, ele cuida de todos e ele sempre vai reinar. E você, que ouviu essa mensagem e que ainda não aceitou e não recebeu, não entregou a sua vida para esse Deus, você pode hoje se tornar filho, você pode hoje se tornar filha dele, desse grande Deus. A Bíblia fala que para que você seja filho, filha de Deus, você deve receber a Jesus. Se você fizer uma oração crendo no coração que
Deus enviou Jesus para perdoar os seus pecados e que ele perdoa os pecados com o sangue que foi derramado na cruz. E se você crer nisso de coração e abrir a sua boca e confessar que você aceita Jesus como seu Salvador, porque você precisa do perdão dos seus pecados, você se torna filho de Deus. Você se torna filha de Deus. E você recebe o Espírito Santo como um presente. Deus passa a morar em você, colocando em você o Espírito Santo, e quando você partir dessa vida, o seu nome vai estar registrado no céu, no livro da vida, e você vai partir e vai estar com Ele para sempre na eternidade. Então, se você quer receber essas bênçãos, agora faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa agora todos os meus pecados. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida para a eternidade. E me dá, nesta vida, o Espírito Santo para me guiar até o céu. Me dá o teu Espírito Santo agora, para me orientar, me ensinar, me guiar, me consolar e estar comigo até o fim. Em nome de Jesus, amém. A partir de agora, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você recebeu agora o Espírito Santo em você. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus, morando em você. E esse Espírito Santo vai falar com você. Quando você estiver no caminho errado, ele vai colocar um aperto no seu coração para que você entenda que você precisa fugir desse caminho ou dessa pessoa com quem você está se relacionando, conversando, negociando. Deus coloca um aperto no coração para dar um alerta para você. Ele também fala com você por meio de sonhos, quando você ora e pede uma resposta, um direcionamento, ou quando ele quer dar um aviso a você, ele pode mostrar através de um sonho que tem começo, meio e fim e que mostra aquela situação, tanto de aviso como também quando você pede uma resposta. Ele pode mostrar por meio de um sonho. Ele também pode falar com você e fala muitas vezes pela leitura da Bíblia. Você lê a Bíblia e você vê como Deus age, como ele faz e o que ele quer fazer e dar respostas a você. Por isso é muito importante que você agora medite todos os dias na Bíblia, porque é na Bíblia que Deus se revela para o seu povo. E ele também pode usar profetas, pessoas comuns como eu e você, mas que têm um profundo relacionamento com Deus e que recebem os recados e as mensagens de Deus para entregar para outros filhos de Deus. Esses profetas aparecem de repente no seu caminho e dizem a você: você está pedindo isso ou aquilo para Deus. E Deus manda dizer isso a você. São pessoas que não sabem do seu problema, não sabem o que você está pedindo em oração, mas o Espírito Santo mostra para eles como uma forma, como um sinal de mostrar para nós que foi realmente Deus que revelou para os profetas aquela resposta para nos ser dada. Se você receber uma profecia, verifique se esse profeta verdadeiramente não sabia nada a seu respeito, porque existem os falsos profetas, aquelas pessoas que ficam sabendo de alguma forma, por meio de outras pessoas, o que você está passando e que querem receber algum benefício ou vantagem. Então eles inventam uma profecia e falam para você. Tenha certeza de que aquela pessoa realmente não tinha como saber daquilo que você pediu a Deus,
porque aí sim foi o próprio Deus que revelou para o profeta aquilo que você estava passando e o recado será verdadeiramente de Deus. Deus abençoe a sua vida. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa palavra, que está em vício, que está precisando estabelecer um relacionamento com Deus diário, que você compartilhe com essa pessoa esse vídeo, essa mensagem, para que a pessoa possa se achegar a Deus. Se você ouviu a mensagem, a oração para receber a Jesus e não recebeu, volte no vídeo e receba Jesus. A sua vida tem sentido quando você louva a Deus e quando você caminha com Ele. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, grandemente. Amém e amém.